Olá, caros alunos, vamos discutir um pouquinho o conceito de medida aqui em mecânica quântica, né? Através desse postulado aí que é devido ao Dirac. Depois nós vamos voltar um pouquinho ao experimento Stern-Gerlach para começar a construir os operadores quando se trata de grau de liberdade spin meio. Tá? Bom, a questão fundamental é que medir em física clássica, apesar de você ter que construir um aparato também, né, para medir, ela tem um caráter mais simples do que em mecânica quântica, tá certo? Então, o que define a maneira com que o que ocorre durante um processo de medida em mecânica quântica vem desse postulado, tá certo? Então, o que ele diz é que uma medida faz com que o sistema físico vá para um dos autoestados da variável dinâmica que está sendo medida, ou seja, se você realiza uma medida, o teu sistema vai, esteja ele em que estado estiver antes da medida, ele vai cair num dos autoestados da variável que você está medindo. Por exemplo, se você estiver medindo energia, ele vai cair num autoestado de energia. Se você estiver medindo momento angular, ele vai cair num autoestado de momento angular. Ok? Então é isso que significa essa primeira frase. E o resultado possível dessa medida, ou seja, de uma única medida, o resultado possível é sempre um dos autovalores do seu operador, né, físico, que está representando a variável dinâmica que está sendo medida, tá certo? Então, processo de medida, o sistema vai para um autoestado, o operador, o teu sistema, o teu aparato de medida é construído de modo que para cada tipo de grandeza que você quer medir, você monta um aparato de uma determinada maneira. Se você quer medir energia, você mede V-espectro, por exemplo. Se você quer medir momento angular, que é o que a gente está vendo aqui no experimento Stern-Gerlach, você aplica campos magnéticos no teu sistema. Isso é uma maneira de medir o momento angular e assim por diante, tá certo? Então, esse postulado, às vezes o pessoal se refere como colapso da função de onda. Por quê? Porque antes da medida, a função de onda do teu sistema, ele está numa situação qualquer, você não sabe qual que é, um estado lá específico. Depois da medida, você sabe que a função de onda do teu sistema está numa autofunção do operador que foi medido, tá certo? Então, antes da medida, o sistema está num estado aqui qualquer que eu vou chamar de alfa, um vetor de estado qualquer que eu vou chamar de alfa. A grandeza que vai ser medida variável dinâmica, né, que vai ser medida, um A representado por um operador aqui dentro do nosso formalismo da mecânica quântica, ok? Tal que eu sei também que A, atuando no autoestado dele, me retira o autovalor correspondente vezes AI. Okay? Então, esses AIs têm as propriedades, esse A, por ser um observável físico, ele vai ser um operador hermitiano. Esses AIs têm as propriedades que a gente já estudou, aí a J igual a delta de J. E a identidade, né, nessa base vai ser somatório de AI, seu operador de identidade, e a propriedade deles serem ortogonais os autovetores desse operador A. Ok? Então, esse aqui é o segundo postulado que nós temos, tá? Eu não vou parar um dia e falar postulado por postulado. O primeiro postulado é que toda a informação física está contida dentro do vetor de estado, isso foi falado algumas aulas atrás, e agora o segundo postulado, que é esse postulado da medida. Ok?
Então, se nós usamos, nós estamos interessados nesse operador aqui, né, nessa grandeza, poderia ser a hamiltoniana, poderia ser momento anular, LZ, qualquer coisa dessas, né? A gente pode representar então o vetor alfa, que está num estado qualquer, ele pode ser representado em cima dessa base AI aqui, ou seja, posso representá-lo por CI AI. Ou seja, esse vetor alfa é uma coisa assim, né? Ele é um C1 vezes o elemento da base A1 mais o C2 vezes o elemento da base A2 e assim por diante, dependendo da dimensão desse operador aqui. Eu sei também que o CI pode ser obtido, também já foi visto isso, fazendo AI vezes alfa, ou seja, a projeção de alfa em cima de AI é um componente de CI. Então, o que acontece no processo de medida, note que aqui você tem ele com várias possibilidades, né? Então, no processo de medida, você estava em alfa, realiza a medida de A, né? Medir essa grandeza A, e o sistema vai acabar em algum AI. Okay? Isso significa que o processo de medida modifica o estado do sistema. O princípio de incerteza, por exemplo, que vocês já devem ter estudado um pouquinho, ele está relacionado também a isso, tá? Aqui, depois, futuramente, a gente vai estudar o princípio de incerteza de novo, mas, por enquanto, o que o postulado nos diz é que acontece isso. Você está inicialmente no estado alfa qualquer, que pode ser expresso assim, mediu a grandeza A, o estado colapsou num dos autoestados do operador que corresponde à grandeza medida. Pois bem, quando que a medida não vai interferir no estado do sistema? Ou não muda, né? Tem uma situação, tem mais situações, mas uma situação é que o sistema, se o sistema já está em um AK qualquer, ou seja, se o sistema já está num autoestado do operador A, que é o autoestado de A. Então, nesse caso, o sistema vinha no estado AK aqui, num autoestado, você procede à medida, ele continua em AK, certo? Ou seja, nesse caso, o resultado único da medida é o alto valor AK, né? O resultado numérico da medida vai ser o alto valor AK, e o sistema, antes da medida, estava nesse autoestado, depois da medida, continua nesse autoestado. Isso, na verdade, ser entendido, né? Esse cara, quando atua no AK, ele mantém o mesmo estado, só retira o alto valor correspondente. Então, no caso do sistema num autoestado, o aparato de medida não vai interferir no estado, tá certo? Pois bem, o teorema da medida tem uma segunda parte, que é o seguinte, ela responde a seguinte pergunta: numa situação geral em que o teu alfa está numa combinação assim, e eu vou proceder uma medida de A, por exemplo,
eu tenho essa possibilidade, tenho esse I aqui vai de 1 até N aqui, onde N é a dimensão, né, do teu operador, pensando numa matriz de quanto por quanto é o teu operador, vai dar um número de autovetores desse operador, ok? Então, se ele está numa combinação aqui qualquer, qual que vai ser a probabilidade de eu encontrar numa medida esse estado com correspondente alto valor A1, né? Qual é a probabilidade de eu tirar um alto valor A1? Qual é a probabilidade de eu tirar um alto valor A2 e assim por diante, tá certo? Qual é a probabilidade, dentre todas as possibilidades aqui, de você obter um resultado específico lá dentro durante o processo de medida? Mecânica quântica é probabilística, tá certo? Nesse sentido. Então, a resposta a essa pergunta é postulado que a probabilidade aqui a gente costuma escrever assim, de obter AI dado alfa, ou seja, teu sistema estava no estado inicial alfa, eu faço uma medida e estou perguntando qual é a probabilidade de eu obter o alto valor correspondente ao alto vetor AI, ok? Isso é dado por módulo quadrado de AI alfa. Ó, módulo quadrado, tá certo? Isso aqui pode ser, esse termo, esse produto interno aqui pode ser um complexo, né? Mas você tem que tirar um módulo quadrado. Isso vai te dar a probabilidade de você obter numa medida cada um dos autovalores possíveis, numa medida, ok? Se você fizer uma sequência de medidas, você vai ter um valor médio, né? Que também pode ser calculado, que depois a gente vai ver como calcula um valor médio, ok? Mas para uma medida, essa é a resposta, tá certo? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é justamente o módulo quadrado do CI, né? A gente já discutiu no aula anterior, o CI, usando a propriedade de ortogonalidade dos AI, você mostra que CI é igual a CI, CJ, AI, alfa, tá certo? Então, essa probabilidade é o peso de cada coeficiente nessa combinação linear aqui, tá certo? O módulo quadrado disso, ok? Note aqui, ó, que como o estado alfa deve estar normalizado, sempre nós temos que trabalhar com estados normalizados. Então, como o estado alfa está normalizado, ou seja, alfa tem que ser igual a 1, como o meu alfa está escrito como somatório I de CI sobre os autovetores do operador A, o dual dele vai ser um somatório em J, aqui, né, mudando o índice, CJ estrela AJ. Ok? Então, alfa é igual isso vezes isso, né? Somatório em J, somatório em I, de C J estrela, CI é AJ, AI. AJ, AI é igual a delta de J. Então, isso aqui só vai ser diferente quando o I for assumir qualquer valor dado um J, isso só vai ser diferente de J quando o I for igual a J. Então, uma átomo dos somatórios, tá
tá certo? E nesse caso vai dar 1, né? Então eu obtenho que alfa vai ser somatório I de CI estrela CI. Ou seja, somatório I de módulo quadrado de CI. O estrela vezes o próprio dá o módulo quadrado, né? O quadrado da parte real, mas o quadrado da parte imaginária. Ok? E isso aqui é igual a 1. Ou seja, somatório dos módulos quadrados de CI vai dar igual a 1. Como os módulos quadrados de CI que estão aqui? Então, esse aqui é módulo quadrado de CI, né? São as probabilidades de que numa medida eu obtenha um estado I, J, K e assim por diante. A soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Okay? Soma das probabilidades igual a 1. Certo? Está demonstrado isso. Desde que o teu vetor evidentemente esteja normalizado, e tem que estar, porque senão a soma das probabilidades vai dar diferente de 1 e daí não faz muito sentido. Ok? Voltando então ao experimento de Stern-Gallagher e com a ideia de medida que a gente estava discutindo antes, vamos ver como é que nós vamos construir os estados de momento angular intrínseco de spin. Ou seja, o spin é um vetor, né? Um vetor de momento angular intrínseco do elétron, e ele vai ter componentes SZ, SX e SY, tá certo? SX e SY. São grandezas físicas, nós precisamos saber como é que são os operadores correspondentes. O momento angular intrínseco não pode ser escrito como um momento angular no sentido clássico, R vetor P e depois transformado num operador, porque não faz sentido físico, é impossível essa grandeza assumir dois valores discretos, a projeção, né, SZ, assumir dois valores discretos, tá? Isso vai ser discutido muito no curso, inclusive depois nós temos um módulo só a respeito de momento angular que vai ficar bem claro. Então aqui só uma anotação, ó. Quando eu escrevo SGZ, eu estou falando que é um aparato daquele de Stern-Gallagher com os ímãs colocados aqui norte-sul, né? Norte-sul, na direção Z. Se for SGX, por exemplo, o aparato aqui, se for X, SGX, significa que eu tenho um ímã na direção, o ímã norte, aqui o polo norte virado para cá, e aqui na direção do eixo X, ok? Se for Y, na direção do eixo Y, certo? Na verdade, qualquer direção que o que acontece, né, experimentalmente, qualquer direção que você coloca esse campo, quando o teu feixe de partículas passar, ele vai ser separado em dois, ok? Com probabilidade de 50% e 50%. Ou seja, ele vai selecionar uma projeção naquela direção que você especificou, metade das partículas numa projeção positiva, metade na projeção negativa. As características da física do sistema, né? Quantizado e tem dois autovalores possíveis, um positivo e um negativo, ok? Tá certo? Bom, então aqui eu tenho um SGZ, as partículas passam e são separadas em dois feixes. O de cima eu sei que está com projeção para cima, o de baixo eu sei que está com projeção para baixo. Por exemplo, se eu colocar outro experimento aqui na sequência, de novo SGZ, vai sair apenas um feixe com SZ+, certo? Projeção para cima. Às vezes a gente representa só com uma setinha assim, né, querendo dizer spin para cima e spin para baixo. Não é spin para cima e spin para baixo, é a projeção do spin para cima e projeção do spin para baixo. Projeção sobre esse eixo Z aqui, ok? Então sai todas as... Aqui entrou 50%, né, todas as 50% saem aqui para cima, ok? Então significa que aqui
eu sei que o estado de spin, eu estou separando só esse grau de liberdade de spin. Eu sei que o estado de spin é para cima em todas as partículas, tá certo? Porque não separou mais de baixo em duas, né? Então todas estão com o estado de spin para cima, ok? E eu sei, medindo a deflexão aqui, que o tamanho desse momento angular de spin aqui vale h cortado sobre 2. Isso é uma medida que é feita no laboratório. Esse é o alto valor que a grandeza vai assumir. H cortado sobre 2. E essa que está para baixo, menos H cortado sobre 2. Tá certo? Ou seja, as partículas que estão aqui em cima, eu posso representá-las agora, eu tenho certeza disso, por um vetor de estado, que é SZ, que eu vou chamar mais. Esse é o estado de spin das partículas que estão para cima. As que estão para baixo, as que vieram para baixo aqui, eu sei que elas estão em SZ menos, dizendo que essas têm projeção de spin sobre o eixo Z positivo e essas têm projeção de spin sobre o eixo Z negativo. E eu sei os autovalores porque eu medi no laboratório, tá certo? Montando o aparato, medindo o tanto que defletiu, fazendo uma conta de força, de trajetória, etc. Eu sei quanto é que vale. Então eu sei que existe uma equação de alto valor que é a grandeza S, Z, atuando em SZ mais, esse é o operador relativo a essa grandeza, projeção, momento angular de spin na direção mais, na direção Z. SZ, a grandeza é SZ quando atua aqui, me dá H cortado sobre 2, SZ mais. Do mesmo modo, a grandeza é SZ menos me dá menos H cortado sobre 2, SZ menos. Então, essas equações de alto valor aqui eu sei porque é o que a natureza está me dizendo que ocorre, tá certo? Que a natureza me diz. Pois bem, então esse ket de estado SZ mais e SZ menos vão ser autocats do operador de spin S mais, ok? Autocats de SZ. Eu vou escolher então, para estudar o spin como um todo, porque depois eu preciso construir o Y e o X, tá certo? O spin total é o vetor de spin é SX na direção I, SY na direção J, SZ na direção K, tá certo? Então, para construir o operador de spin completo, eu preciso construir as três projeções aqui, né? Ok? Da mesma forma que quando eu vou fazer física clássica, eu escolho um sistema de referência, uma base cartesiana para descrever os meus objetos, aqui eu vou escolher uma base vetorial para trabalhar, tá certo? A base vetorial que a gente vai escolher são os autovetores do momento angular, são os SZ mais e SZ menos. Ok? Essa vai ser a minha base vetorial. Como essa é a base de saída, eu posso escolher ela. Como só tem dois autovalores, ó, isso significa que esse negócio tem dimensão 2. Ok? Então eu posso escolher a base como uma base canônica, o mais simples possível. Eu vou dizer que esse aqui é um vetor 1, 0 e o SZ menos é um vetor 0, 1. Esses dois vetores aqui estão normalizados, são ortogonais entre si, tá certo? E formam uma base completa, então. Como os dois valores, como o spin sempre se comporta assim, com duas projeções possíveis apenas, e quantas vezes você fizer esse experimento vai dar sempre o mesmo resultado. Então tem dois autovalores correspondem a um sistema de dimensão 2, ok? Então a dimensão desse operador SZ, ele vai ser uma matriz de direção 2, de dimensão 2.
Como que esse operador vai ser, então? Na verdade, um operador que atuando nesse vetor me tira h cortado sobre 2 vezes o próprio vetor. E atuando nesse vetor me tira menos h cortado sobre 2 vezes o próprio vetor. Ok? Poderia construir diretamente, mas vamos fazer assim, ó. Se isso aqui é uma base completa, então eu tenho um operador identidade definido. Tem um operador identidade definido por essa base. Vamos criar uma identidade aqui para nós. Escolhida a base, é somatório em idos, aí, aí. Aqui os nossos aí são os autovetores do momento SZ. Ok? Então é isso. Então, nessa base aqui, é somar SZ mais SZ mais SZ menos SZ menos. Ok? Pode fazer isso aqui que você vai ver, esse produto aqui, que você vai ver que vai dar matriz de identidade, né? Sem dúvida. Ok. Então agora o que eu vou fazer, aqui, ó, vou apagar, vou ter que reescrever, mas tudo bem. O que eu vou fazer é escrever o operador nessa base dele mesmo. O operador da própria base ele é sempre diagonal. Se você está representando um operador na base dos autovetores dele, ele vai dar diagonal sempre, tá certo? E a base vai ser canônica. Então, mas para fazer aqui, então eu vou pegar o SZ e vou escrever ele como 1 SZ vezes 1. Ok? Ou seja, aqui para simplificar a nossa conta, que é a notação que se usa universalmente, eu sei que eu estou trabalhando na base de SZ, então eu só escrevo mais, menos, para não ter que carregar SZ, fica meio pesado. Tá? Então eu tenho que multiplicar 2, 1 aqui, né? Uma identidade e outra identidade. Que é fazer uma identidade mais, menos, vezes SZ, vezes identidade de novo, mais, menos. Ok? Pois bem, aqui o operador atua nesse get e atua nesse get. Okay? Então a gente sabe do experimento externo de Gala, do que foi medido, de novo, né, que SZ atuando em mais dá H cortado sobre 2 mais, ou seja, o alto valor possível correspondente ao mais é mais H cortado sobre 2. E SZ atuando em menos igual a H cortado sobre 2 menos. Ok? Então eu posso realizar aqui, ó. Então SZ vai ser igual. Repetir aqui, mais, menos. SZ atuando em mais dá H cortado sobre 2 vezes mais. Vou colocar um parênteses aqui. Fechar esse parênteses aqui, colocar outro parênteses aqui para não ficar confuso. Mais, né? Atuou aqui, deu isso. Segundo essa equação de alto valor. Mais, menos. Quando ele atuar no menos, dá menos H cortado sobre 2, menos. Ok? Então aqui eu posso colocar um H cortado em evidência. E fico com H cortado sobre 2. E multiplica. Agora você distribui aqui esse produto externo aqui. Ó. Quando você multiplicar esse por esse, dá menos com mais. Eles são ortogonais, dá zero. Esse por esse, dá menos com menos, sobrando menos. O mais aqui, dá 1. Mais com mais dá 1, sobrando mais, menos, produto externo. Tá certo? E o mais com menos dá zero, porque eles são ortogonais. Então sobra mais, menos.
Então esse é uma maneira de eu escrever o operador SZ na base dele mesmo, tá certo? Em forma de produto externo. A outra maneira é enxergar os elementos de matriz aqui dentro, né? Porque, lembrando aqui, você tem A, vai ser somatório I, somatório J, colocando duas identidades, A, AI, AJ. Aí, AJ, AJ. Ok? Então, o que está aqui dentro, né, a gente discutiu isso em outra aula, são cada um dos elementos de matriz desse operador nessa base. Ok? Se eu fizer o mesmo para o SZ, é bem fácil. Você pode fazer desse jeito aqui. É bem fácil mostrar que você vai ter o SZ como sendo na forma de matriz. Ó, note, só tem mais, menos, menos. Não tem o termo mais, menos, nem o termo menos, mais. Então ele é diagonal. Ele está sendo representado na própria base. Ele vale 1, 0, 0, menos 1. Ok? Esse é o operador SZ. A gente escolheu que vai trabalhar na base de SZ, ou seja, na base dele mesmo, ele é diagonal, tem essa forma. Na verdade, essa matriz aqui é uma das matrizes de Pauli. Depois a gente vai definir isso futuramente. É a matriz de Pauli sigma 3, tá certo? Então a álgebra do spin aqui tem toda uma série de particularidades que são interessantes, que a gente vai estudar. Ok? Só para conferir, ó. Então você tem duas maneiras, cada um trabalha da maneira que acha mais conveniente. Você pode trabalhar assim ou pode trabalhar assim. Ok? Vamos ver, nós temos que SZ atuando em mais tem que dar H cortado sobre 2 mais. Então o operador SZ é esse aqui, por exemplo, vamos fazer matricial. 1, 0, 0, menos 1. O cat mais é 1, 0. Quando eu faço isso aqui, me dá. Aqui tem um H cortado sobre 2. 1, 0. Que é o próprio cat mais. Ok? Evidentemente, diagonal, né? Se fizer a mesma coisa por menos, está o mesmo resultado. Se eu quiser trabalhar assim, então, eu tenho H cortado sobre 2, mais, menos, menos, menos. Esse é o operador SZ. Se ele atuar no cat menos, ou seja, se eu colocar aqui o cat menos, em vez de trabalhar dessa forma matricial, trabalhar assim, isso aqui vai dar, distribuo aqui, né? Esse termo vezes esse dá mais vezes menos produto interno, ó, esse vezes esse dá 0. Esse vezes esse dá 1. Então sobra menos H cortado sobre 2, esse menos aqui. Isso vezes isso dá 1, menos. Tá certo? Tá. SZ atuando em menos, H cortado sobre 2, menos. Ok? Então, você pode trabalhar com os operadores escritos dessa forma ou dessa forma. São a mesma coisa, uma representação diferente. Ok? Então agora nós temos a base de SZ, que é simplesmente 1, 0, 0, 1, e os operadores de projeção de spin na direção Z, o operador SZ. Na sequência, a gente vai, na próxima aula, a gente vai pegar de novo o experimento externo Gala, construir quem é o operador SX, o operador SY e os autoestados de SX e SY, certo? Vou deixar na sequência. Ok? Obrigado.